Olá, meu irmão, olá, minha irmã, estamos nós aqui mais uma vez em porções do Evangelho. Hoje eu quero te chamar a atenção para a estrutura de toda a narrativa bíblica. Não sei se você já percebeu, mas a Bíblia, como uma narrativa única, ela aponta todo o tempo para 4 fases desta narrativa. A todo momento ela aponta para a criação. Texto como o texto do Salmo 104, por exemplo, apresenta um Deus que é criador e sustentador de todas as coisas, nos fazendo lembrar do que está descrito em Gênesis 1 e Gênesis 2. A outra fase da narrativa bíblica diz respeito à queda. A todo momento a Bíblia também nos mostra, fala que somos pó, a Bíblia fala a respeito da nossa natureza decaída, como está descrito, por exemplo, em Efésios 1 e Efésios 2. Mas também fala de uma outra fase desta narrativa que aponta para a história da redenção. Eu quero que você preste atenção que a Bíblia apresenta com maior ênfase para esse aspecto, para esta fase da narrativa, a redenção. Vivemos tempo histórico da redenção, desde a queda, desde que o homem e a mulher foram expulsos do jardim do Éden, desde que Deus foi na direção deles e prometeu, apresentou a eles a promessa daquele que viria do ventre da mulher e que mesmo ferido no calcanhar pisaria a cabeça da serpente, começa uma expectativa a respeito daquele que viria. A redenção começa a ser desenvolvida historicamente no tempo e no espaço. Mas a Bíblia também aponta para um tempo onde haverá o descanso. O sábado é uma representação disso. Também a terra prometida é uma representação disso. Isso que está descrito de forma bem clara no final do livro de Apocalipse, no capítulo 21 e no capítulo 22. Então, se você observar com atenção, a Bíblia vai estar sempre de uma forma ou de outra apresentando a sua narrativa, observando essas 4 fases. A criação, a queda, a redenção e a promessa de restauração. Como eu disse, é claro, é óbvio que há uma ênfase maior na redenção, porque é o tempo histórico que nós vivemos, desde que fomos expulsos com Adão e Eva do Éden. Eu gostaria, neste vídeo, chamar a atenção a você como termina o livro de Gênesis. Gênesis é o livro do início da humanidade, da criação de todas as coisas, daquilo que nós podemos conhecer por meio da revelação de Deus. Também ali está apresentada a queda do homem e o início da redenção. A ida de Deus perguntando a Adão e Eva onde eles estavam é a manifestação da graça de Deus. A substituição do morto, do assassinado Abel por Sete é também a demonstração da graça de Deus. A retirada de Enoque numa narrativa onde sempre as pessoas viviam tanto tempo, tinham filhos e depois morriam, como está descrito em Gênesis 5, também é parte integrante desta narrativa da redenção. A história do dilúvio descrita na narrativa a respeito de Noé e da sua família, também é a história da redenção. Tudo isso, obviamente, apontando para a pessoa de Cristo, aquele que viria. Mas o livro do Gênesis, ele termina de uma forma muito emblemática. Conta o momento final, derradeiro, quando Jacó morre. E no capítulo 50, vemos do versículo 1 ao versículo 14, toda aquela descrição daquela comitiva que foi preparada para conduzir os restos mortais de Jacó para que fosse sepultado no mesmo lugar que Isaac, no mesmo lugar que Abraão e Sara, no lugar específico que Abraão havia separado para que a sua família fosse ali sepultada. E quando eu olho para o capítulo 50 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, eu vejo que essa narrativa a respeito do sepultamento
de Jacó, a saída, como eu disse, do Egito, autorizado pelo faraó, esse movimento que eles estão transitando para a região da Palestina para sepultar Abraão, é na verdade um olhar para trás. Lembrar de seus antepassados, lembrar de Isaac, e lembrar que Deus chamou, convocou Abraão para que ele então fosse o pai daquele grupo étnico. Então, do versículo 1 ao versículo 14, vemos que nesse processo de sepultamento de Jacó, a narrativa da redenção faz com que José e seus irmãos olhem para trás. E isso é muito interessante, porque também nós que somos partes integrantes dessa narrativa, porque somos a Igreja de Cristo, embora os nossos nomes não estejam aí, as nossas vidas inseridas na Bíblia Sagrada, porque o cano está fechado, mas a história da redenção continua sendo construída, elaborada, até que Cristo venha. E como eu disse, quando José e seus irmãos são obrigados a olharem para trás e lembrarem dos seus antepassados, é isso que nós precisamos fazer também. Porque a história da redenção nos convida a olhar para trás. É isso que a Bíblia faz em todo momento. Nos convida a olhar para trás, a começar no Gênesis, a começar no início de todas as coisas, a começar naquilo que Deus descreve na criação perfeita e lembrarmos da queda, onde nós fomos afastados da presença de Deus. A história da redenção nos obriga a olhar para trás. Olhar para trás e saber que havia um estado perfeito e que, pelo nosso pecado, fomos afastados, houve uma ruptura do nosso relacionamento com Deus. Mas a graça sempre esteve presente, esperando o momento oportuno no tempo, na história, para que ela fosse revelada de forma plena e superabundante na pessoa de Cristo. Agora José e seus irmãos estão olhando para trás, lembrando que um dia Deus, o mesmo Deus que estava preservando a vida deles naquele momento, tinha chamado Abraão, o seu pai, e foi ele, o próprio Deus, que conduziu a vida de Abraão e a sua família. Então é um convite para que a gente olhe para trás e seja lembrado disso. Foi Deus que nos chamou, não de uma terra distante na Mesopotâmia, mas foi Ele que nos chamou de onde nós estávamos, do império das trevas, e Ele que nos conduziu para o reino do seu Filho. A história da redenção, que nós fazemos parte, ela nos convoca, nos convida a olhar para trás. E ainda olhando para o texto de Gênesis 50, então agora nos envolvemos na narrativa do tempo presente de José. Agora, com seu pai morto, seus irmãos ficam preocupados. E agora? E agora? José pode nos fazer mal? Afinal de contas, nós fomos perversos com ele, colocamos ele naquele poço e vendemos nosso irmão como se fosse uma mercadoria. E eles ficam preocupados porque José é alguém poderoso. Mas é interessantíssimo que na narrativa presente para eles, do tempo presente para eles, percebemos como a história da narrativa nos convoca a reproduzirmos a pessoa de Cristo Jesus. Isso porque José olha para os seus irmãos e diz que Deus está transformando o mal que eles fizeram em bem. E ao contrário daquilo que eles pensavam, que José agora poderia reagir de uma forma a vingar tudo aquilo que eles fizeram, não. José é misericordioso, gracioso, benigno e continua tratando seus irmãos desta forma. O que faz com que a gente pense que na história da narrativa ou na narrativa da redenção que nós fazemos parte, devemos olhar para trás e sermos lembrados do início, quando nascemos de novo, quando o Senhor nos resgatou, quebrou as nossas cadeias. Mas também precisamos viver o tempo presente, o nosso tempo presente, assim como José viveu o tempo presente dele. E precisamos, neste tempo, em nossos relacionamentos, termos comportamentos como o de José, que apontam para a pessoa de Cristo, sermos graciosos, misericordiosos e benignos, capazes de perdoar, capazes de acolher o outro na sua imperfeição.
Mas é interessante, e se isso se dá, que eu acabei de descrever, do versículo 15 até o versículo 21, é interessante como termina o livro de Gênesis e o capítulo 50, que é o último capítulo de Gênesis, nessa narrativa da redenção, da qual nós também fazemos parte. Olhamos para essa narrativa do versículo 22 ao 26 e vemos algo que é lindíssimo, que é belíssimo. Lembremos, José sepulta o seu pai Jacó com seus irmãos e obrigatoriamente olha para trás. Na história, na narrativa da redenção, precisamos olhar para trás sempre. Lembrarmos que tudo era perfeito, que nós manchamos tudo com o nosso pecado e que Deus foi a nossa direção por meio de Cristo Jesus e nos convocou, nos conduziu para uma outra condição. Precisamos viver o tempo presente manifestando a pessoa de Cristo, assim como José manifestou a pessoa de Cristo no seu relacionamento com seus irmãos. Mas é lindo, lindo, lindo como termina o livro de Gênesis, porque se falamos do passado e do presente, agora José eleva os seus olhos para aquilo que virá. Ele projeta a redenção de forma triunfal. Então nos faz lembrar da última etapa, a última fase daquilo que a Bíblia apresenta como narrativa, a restauração. E diz assim o texto: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu não li os versículos 25 e 26, porque não é este o meu objetivo. O objetivo é fazer com que você perceba que José olhou para trás e lembrou dos antepassados e cumpriu a promessa e sepultou seu pai. José viveu o presente de modo que Cristo foi glorificado, sendo benigno, misericordioso e gracioso. Mas José olhou para frente. E nós sabemos que aquilo que José está olhando seria primeiro vivenciado de forma limitada pela presença de Moisés entre eles. A gente sabe que 400 anos depois, aproximadamente, viria o eleito de Deus, o escolhido para ser o Redentor, aquele que conduziria o povo para fora do Egito. E sabemos que havia a promessa que eles voltariam para a terra prometida. Mas também sabemos que tudo isso em Moisés é limitado, é apenas uma sombra. E que, na verdade, aquele que viria como resgatador de forma cabal e superior era Cristo Jesus. Mas para nós, de alguma forma, tudo isso é passado. Então podemos esticar esta perspectiva, aumentar, ampliar e aprofundar essa perspectiva de José acerca da terra prometida do resgatador Moisés. Pensamos agora, nós que já sabemos que Cristo veio, aquele que era superior a Moisés e que não ofertou um cordeiro e passou o sangue nos umbrais para que a morte não prevalecesse, mas ao contrário disso, ele mesmo se entregou na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas como José, continuamos olhando para o futuro, para o que virá. E sabemos que na história da redenção, isso encontrará o seu clímax, o seu apogeu na volta de Jesus Cristo. E se a história de José fez olhar para trás, viver o presente e experimentar a expectativa da promessa que viria, nós, como parte integrante da história da redenção, da narrativa da condução de Deus na reunião do seu povo, também podemos fazer da mesma forma. Olhar para trás, viver o presente, mas estarmos cheios da expectativa daquele que virá, Jesus Cristo, para estabelecer de forma plena, perfeita, o seu reino, nos conduzindo para a terra prometida, a Canaã celestial. Fazemos parte da história da redenção, assim também como José. A nossa história é parte integrante da condução de Deus. Podemos e precisamos olhar para trás, podemos e devemos viver de forma que Cristo seja revelado, mas precisamos olhar para frente na expectativa do estabelecimento de forma plena do reino de Cristo. A terra prometida
é a terra onde Cristo governará, o sábado eterno, onde nós descansaremos na sua presença. Que linda a história da redenção. Que linda a história da redenção que culmina para nós, Igreja de Cristo, com a restauração plena, com a presença do Rei da Glória entre nós. Fique com seu coração cheio da expectativa da volta de Cristo Jesus. Não deixe nunca de olhar para trás e lembrar de onde você foi retirado e por quem você foi retirado. Viva, viva o Evangelho. Viva, anuncie Cristo com o seu comportamento, as suas decisões e tenha o seu coração cheio. Cristo Jesus virá. Cheio dessa esperança, ele virá e estabelecerá de forma plena e definitiva o seu reino. Até o próximo Porções do Evangelho.